Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Vamos ler o capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. É o nosso capítulo de hoje. Já estamos caminhando para a conclusão do estudo, da leitura, e alguns já estão copiando também. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. No próximo trimestre nós vamos voltar ao Velho Testamento e vamos para o estudo de 1 e 2 Samuel. Hoje é um capítulo muito conhecido e também um capítulo curto, fácil de leitura. Todos juntos vamos ler. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. E conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procure seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Vamos juntos, o último verso. Agora, Permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior desses é o amor. maravilha, dê um glória a Jesus, tome seu assento, mantenha sua Bíblia aberta e vamos para a nossa reflexão de hoje. Esse capítulo é um capítulo muito conhecido, ele também é um capítulo quase que autoexplicativo, restando pouco para a gente comentar, e graças a Deus por isso. É um dos capítulos mais utilizados e explorados, principalmente quando vamos falar sobre família, usado nos casamentos como fator poético que descreve muito bem tudo que a gente pretende. É bom você observar, se você mantiver sua Bíblia aberta, seja em papel, seja aí no seu tablet ou no seu dispositivo eletrônico, que esse capítulo é um belo exemplo daquilo que a gente sempre diz, que para entender bem um capítulo da Bíblia ou um versículo da Bíblia, a regra áurea do entendimento, da interpretação, chamada da hermenêutica, é a gente olhar sempre o versículo que vem antes e o que vem depois, ou, no caso, o capítulo que vem antes. E nesse caso específico, há essa
pequena organização, aí na sua Bíblia você pode olhar, ela deixou no capítulo anterior a frase: e eu passo a mostrar-vos ainda caminho sobre modo excelente. O que significa dizer que não há interrupção entre aquilo que o capítulo 12 aborda e nos ensina com o que vai para o capítulo 13. Nós temos a facilidade, é natural da gente esquecer que quando a Bíblia foi escrita originalmente, a ideia era se ler o livro todo. Não havia capítulos, não havia versículos. Então a ideia era ler o livro todo para entender todo o texto. Só há mais ou menos 2000 anos é que a Bíblia foi organizada, ou melhor dizendo, seccionada em capítulos e versículos. Então é muito importante a gente perceber isso. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Por quê? Porque Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, estava falando dos dons, do exercício dos dons espirituais. Do exercício dos dons espirituais. E este assunto continua no capítulo 14, organizado como capítulo 14. Na verdade, era um texto só, emendado. Então, imagine só um bom sanduíche, de quem gosta. E todo mundo gosta de alguma forma de sanduíche, não é? Nós temos o pão, que é indispensável, mas nós temos o recheio, que é o que dá sabor, dá sentido, e finda sendo por nós considerado como o mais importante e o mais gostoso, o que vem naquele sanduíche. À exceção de algumas pessoas aqui, entre elas eu me incluo, que gosto de pão sem nada, sem manteiga, sem coisa nenhuma. Então, pão para mim é um sanduíche, mas ninguém nega que se tiver ali dentro, não é qualquer mistura, esta mistura é que dá sentido, dá gosto àquela massa chamada pão. É exatamente isso que acontece aqui. O sanduíche, o pão, são os dons espirituais, o exercício dos dons espirituais. O recheio é o dom do amor, ou fruto do amor, que deve dar gosto, reger, orientar o exercício de todo e qualquer dom espiritual. Por que isso? Porque dons espirituais são manifestações divinas. O dom é propriedade divina. Nós somos apenas instrumentos do Senhor, que ao recebermos dele, por sua graça, o seu dom, devemos usá-lo com muita responsabilidade, devemos usar com muito cuidado esses dons espirituais. Há pessoas que se acham dona de dons, ou proprietária de dons. Eu recebi um dom do Senhor, Ele me deu, é meu e Ele não tira. Conversa fiada. Da mesma forma como a gente também imagina às vezes e diz assim: aquele pregador é um pregador muito inspirado. Geralmente a gente ouviu um dia que ele estava inspirado. No outro dia que a gente vai ouvi-lo, o mesmo pregador percebe que ele está totalmente vazio, porque ele não é dono da inspiração, ele não é dono da palavra. Algumas pessoas chegam até a dizer, no que eu concordo, muitas vezes conversando com os irmãos, eu acredito na mensagem inspirada e não no pregador inspirado. Acredito no dom inspirado, né? Mas não no dono de um dom inspirado, de modo nenhum. É só você ver, um dia você vê, a pessoa vai muito bem, no outro dia ela, por alguma razão, que a gente não vai aqui julgar, ela vai muito mal na pregação, na oração e no exercício de qualquer dom espiritual. Então, é de Deus,
E assim deve ser considerado por Deus. E como é de Deus, ele é para ser exercido com o tempero de Deus. E o tempero de Deus não é nem tempero. A definição de Deus é amor. Veja só, se você tiver com sua Bíblia, o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 16, e o verso de número 14. Veja aí na sua Bíblia. Se tiver alguém que pode fazer essa leitura comigo, eu agradeço. Está no mesmo livro, fala do mesmo assunto, por isso eu estou pedindo para você já ler comigo. Quem pode fazer essa leitura para mim, por favor? Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Vejam o que é que, no final do livro, no último capítulo do livro, Paulo fecha o livro, resume o livro dizendo: todos os vossos atos sejam feitos em amor. E ponto final. Todos, sem exceção. E aqui Paulo chama a atenção para que também o ato de ser utilizado por Deus com dons espirituais não é exceção. Deve ser feito também em amor. Esse condimento é um condimento necessário na vida de todas as pessoas. E ele responderia pela solução de quase todos os dramas e problemas que a humanidade tem, dos conflitos, de tudo. Se trouxer o tempero do amor, conforme a Bíblia diz e pede, Paulo recomenda, a gente resolveria a totalidade ou quase totalidade de qualquer que seja o drama e o problema relacional de pessoas. Isso seria resolvido. Então, nós vamos olhar o amor como sendo alguma coisa diferente. Claro que você, ao ouvir essa palavra, amor, você fica com algum problema na cabeça, porque ela é usada para tudo e impropriamente. A palavra amor, a palavra saudade, são palavras que descrevem tantos sentimentos no nosso idioma, mas na língua grega em que o Novo Testamento foi escrito, essa palavra amor, ela era designado por 4 palavras diferentes, dependendo que tipo de amor a Escritura estaria se referindo. Por exemplo, se quisesse falar do ato de amor entre um homem e uma mulher, a Bíblia usaria a palavra eros. Pode ver que a maioria dos motéis que estão aí chamam-se eros, e dela deriva a palavra erótico. Essa é a palavra que existe para designar relacionamento entre um homem e uma mulher íntimo, sem responsabilidade a mais do que isso, ou seja, uma conjunção carnal. A segunda palavra que a Bíblia usa, quando ela quer tratar de amor que existe entre mãe e filhos, ela usa a palavra estorge, seria outro tipo de amor, exatamente para ajudar a gente a entender de que amor a Bíblia está falando aqui. E se a Bíblia estivesse falando do amor, do relacionamento entre amigos, ela usaria a palavra filéu, que quer dizer exatamente o amor que existe entre pessoas e amigos, recíproco, que se espera reciprocidade. Essa palavra aí, ela é muito usada em tudo. Filosofia, amor a filosofia. Filologia, amor a palavras e tudo mais, não é? Tudo mais. E a última palavra é a palavra ágape. Essa palavra ágape, ela se refere ao amor de Deus, ao amor altruísta,
ao amor que não é egoísta, ao amor que, ainda que não espere absolutamente nada de volta, ela continua existindo. Então, ajuda um pouco a gente entender de que amor a Bíblia está falando aqui. Geralmente, quando eu vou, e eu gosto, quando posso, celebrar casamentos, uma hora ou outra, eu tenho uns 3 textos da Bíblia que eu gosto muito. Esse texto é um deles, que eu uso às vezes. E quando eu estou falando, eu falo sobre o amor. E digo que este amor não é o amor da novela, não é o amor do romance. Não. Este amor não é o amor à primeira vista, que se acaba ao segundo piscado. Gostei ao primeiro olhar, e esse amor, depois a pessoa diz, acabou, deixei de amar. Não é. E também digo, e é lá do meu tempo, mas eu acho que todo mundo conhece, é consagrada essa frase, que esse amor aqui não é a flor roxa que nasce no coração do trouxa. É um verso de uma melodia brasileira, que eu acho que descreve muito bem. O amor não é isso. Este amor aqui referido é o amor permanente. É o amor que não acaba. Então, exclui quase todas as espécies de amor que fica na cabeça da gente. Esse amor não só não acaba, como ele cresce, dependendo de como nós cultivamos a relação que podemos ter nesse amor. Ele é o amor mais ágape de Deus. Esse é o amor mais ágape, o de Deus. Parecido, e aí com muita limitação, ao amor da mãe com o filho, que a Bíblia diz assim, pode ser que uma mãe que amamente seu filho se esqueça, mas eu, não, o meu amor é maior do que o amor da mãe. Da mãe. E a Bíblia diz, pode seu pai e sua mãe te abandonar, eu não abandono você. Então a Bíblia aqui está falando de um amor que não acaba, e o amor que não acaba é o amor de Deus. E o amor de Deus é interessante para nós, porque a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado e nos foi otorgado. De modo que dentro de nós, você pode cultivar que espécie de amor você quiser. Você pode cultivar o amor sentimento ou sensual, que de todos é o mais básico, existe até sensual entre os animais. Se você quiser ser um animal, você olhe sua intimidade e a outra pessoa como sendo apenas um objeto de satisfação de você, que você compra por dinheiro ou qualquer outra coisa. Você se assemelha bastante aos animais. Se você quiser pensar diferente, você vai então crescendo no amor entre pessoas, amigos, o amor filéu, o amor de pai, de mãe ou de família, que é o amor estorge, e o amor de Deus, que é o amor ágape. Nós temos todas essas espécies de amor à disposição da gente. A gente alimenta qual delas a gente quer. E se a gente alimentar, ficará forte qual desses aspectos do amor. E esse amor é que nos engolirá e que nos regerá na vida. Por isso que nós precisamos estar cheios do amor de Deus. E mais, como regra geral, para a gente imaginar mais do que isso. Todos nós, e aí é uma questão, atentem para isso, não é uma questão que não seja pertinente, que não seja preciso raciocinar, porque nós dizemos crente, crente, e misturamos todas as coisas, só porque é crente, daqui a pouco a gente tropeça em algumas dessas coisas. Onde é que nós temos reserva, amor a mais do que qualquer pessoa que não conhece a Deus e que não serve a Deus? É exatamente em Deus, porque a gente
Mantenha os nossos relacionamentos por qualquer espécie desses amores que eu me referi, não é? O amor atração, paixão, o amor familiar, o amor de amigos. A Bíblia diz que esse amor, ele consegue crescer bastante, porque há amigos até mais chegados do que irmãos. E a gente vive a vida com esses aspectos de amor natural de qualquer pessoa. Quando a gente enfrenta a vida, seja a vida de família, qualquer que seja, e esse amor, esses amores ou espécie de amor não são suficientes para resolver nenhuma situação, nós temos um tanque de reserva, nós temos uma reserva inesgotável. Mais uma vez, Romanos capítulo 5 diz: e a esperança não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então você imagina, você está andando de carro, ou está na moto, ou acabou o combustível, e normalmente toda moto para, todo mundo para. Já foi toda a reserva natural que tem. No seu caso, imagine esse carro ou essa moto sendo sua vida, a vida da sua família, o relacionamento entre você e sua esposa, e naturalmente qualquer pessoa já daria por fim. Você lembra, não, eu tenho um tanque de reserva de amor, eu tenho uma reserva de amor muito grande, que é o amor de Deus, que não é próprio de mim, mas Ele derramou no meu coração. E você abre a chave dessa reserva de amor e começa a atuar, além dos outros. Os outros já pararam, os outros já desistiram, os outros já não têm mais nenhuma reserva. Você começa a atuar, levado, alimentado pelo amor de Deus derramado no seu coração. Aí você vai ter um amor que não acaba fácil, um amor que jamais acaba, um amor que pode resolver o problema que você não sabe como resolver e de levar você ao destino bom que Deus tem para você, a conciliação, o perdão, a harmonia de volta com sua família e com outras pessoas. É deste amor que nós estamos falando. Diga comigo, o amor que jamais acaba. Então, não tem como confundir este com aquele que acaba, que começa num dia, no outro se foi, que só vê por interesses, sejam eles íntimos, sejam eles interesses de bens ou coisa parecida. Esse é o amor forte, capaz de sustentar uma base sólida que devemos alcançar. Funciona também para os dons espirituais. E funciona para os dons espirituais porque dê uma olhada no que está proposto para a gente, que você vai ver bem. Funciona para os dons espirituais por quê? Porque sem amor nada vale. Porque o amor resolve. E porque o amor é maior e mais duradouro que tudo. Se você encontrar alguma outra razão mais resistente, o amor é mais forte do que a morte, gente. Isso é bom que a gente pense e é bom que a gente veja. Por isso que nós estamos aqui destacando o caminho que é sobremodo excelente, o caminho que é mais duradouro do que a fé e do que a esperança. Se você disser assim, eu vou orar pelo meu marido, ou vou orar pela minha esposa, porque ele vai mudar, eu tenho fé. Deixa eu pedir para você mudar a sua oração. Primeiro comece a orar pedindo, Senhor, que eu preciso mudar. Não ore para mudar os outros, se antes você não se apresentar para mudar. Não faça isso. Segundo, pode ter fé e esperança como for. Se você não alimentar o amor, pode orar, joelho vai calejar, olhos ficarão inchados, mas o amor faltou. Você quer agir
Sem amor. Sem amor, o que é? Egoísta. Quer que o outro mude, você não passa a mudar. Quer que o outro faça, você não faz. O defeito está sempre nos outros, ou fora de você, e você não olha para você mesmo. Então, a Bíblia diz exatamente isso. Agora, pois, permanece fé, esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Definido, decidido. O maior dom. O que descreve Deus, o que nos faz parecer mais com Deus e o que de fato sustenta a vida. A gente suporta, a gente sofre quando tem amor, não é quando tem fé. E nem quando tem esperança. Porque a esperança, pelo continuar do tempo, ela diminui e morre. E a fé também, ela se abala. Entre com o amor, em qualquer momento, façam todos os atos de vocês com amor, nós vamos ter soluções muito importantes, soluções individuais, até para você que está me ouvindo aqui, às vezes não é nem em relação a outra pessoa, é em relação a você mesmo, em relação a você mesmo. Eu não gosto, mas vou usar na Bíblia para você sentir que o detalhamento aqui é importante, mas que o princípio geral do amor predomina na Bíblia como um todo. Eu gostaria de pedir para você colocar na tela para mim, por favor, João capítulo 13, verso 34 e 38, por favor. E 35, melhor dizendo. 34 e 35. Coloca na tela, por favor. Se for possível. Ou então você lê, não é? Isso para você, está aqui, ó. Eu estou aprendendo agora. Parabéns, está bonito. Olha só. Leia comigo, vamos juntos. 1, 2, 3. Novo. Verso 35, por favor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então Jesus veio, passou a régua. Vocês lembram que um dia, os religiosos e sábios armaram diante de Jesus. E eles armaram porque eles não conseguiam pegar Jesus em nada. Eles disseram, não é possível, vamos pegar na palavra dele e no que ele diz. E eles chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor Jesus, nos resume a vida, nos resume a lei, nos resume a tua palavra, nos resume, Senhor. E eles esperavam que Jesus errasse em muitas palavras e explicações. Sabe o que foi que Jesus disse? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só a trilogia, você, o próximo e Deus. E depois, um dos evangelistas é mais detalhista ainda, diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, porque este é o primeiro mandamento. E amarás também o teu próximo como a ti mesmo, porque este é o segundo mandamento, e estes dois resumem toda a lei. Ou seja, quer sintetizar, não vá por outras razões, não vá pela razão, não vá pela lógica, não vá pelo raciocínio. Uma coisa que sintetiza toda a lei, disse Jesus, toda a Bíblia, é o amor. Então, por isso, nós estamos aqui estudando de modo diferenciado este amor bíblico, que tem características que não existem no amor paixão, no amor barato que é descrito na vida das pessoas que estão aí. Vamos então, sem amor nada vale. Vamos ver o que diz 13:1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Está em debate várias coisas em toda essa carta.
Mas aqui, como nós dissemos, é o tempero do sanduíche nos dons espirituais. E aí está falando, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Resumo, todo mundo quer discutir se quando a gente é batizado no Espírito Santo, revestido no Espírito Santo, a língua que a gente fala é do homem e dos homens. E um diz, não, é do Deus. Outro diz, é dos homens. A Bíblia aqui está dizendo que para Deus não há limite. Todas. Pode ser língua de homens e pode ser língua dos anjos. É uma briga boba, porque quando a gente briga assim, a gente quer limitar Deus. Eu acho que vocês já viram isso, eu nunca vou esquecer na minha vida, muito pequeno, eu tocava instrumento, e nós fizemos uma viagem do Amazonas para Roraima. E fomos participar no congresso de jovens. E nesse congresso de jovens tinha uma viagem para uma tribo indígena, lá no município de Roraima. A tribo indígena chama-se Taiano. Todo mundo que conhece Roraima, lá é uma campina. Roraima é uma coisa interessante que não tem matas altas, nada, a não ser nas fronteiras. A gente passa aquele campo, tem outro nome desse bioma, a doutora pode me ajudar nisso. A gente está passando aqui, pode colocar o carro no meio daquele matozinho, a gente está passando aqui, a gente está vendo os bichos, tamanduá, tudo, ninguém cortou, é só campo. A gente vê, né? E nós fomos e chegamos na tribo indígena. E nesse culto, na hora que um índio foi falar no culto, um culto cheio da bênção de Deus, tinha um tradutor para traduzir do índio, do taiano lá, que eu nem sei qual é o idioma dele, para a gente. E ele começou a falar e o tradutor começou a interpretar ou traduzir. De um determinado momento para frente, o Espírito de Deus tomou aquele índio, que o índio passou a falar em português claro e perfeito, o tradutor ficou sem sentido nenhum. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então é uma bobagem, mas uma bobagem que Paulo está dizendo assim, ó, até vocês que discutem se quando a gente fala em línguas, é língua só do anjo e dos homens, quero dizer para você que se você falar todos os idiomas, você for poliglota na terra, e você ainda tiver o dom de línguas do céu, se você não tiver amor, você vai ser como um símbolo que retine. Nosso comentarista diz, nosso baterista está ali, não está, né? Olha só, vocês viram aqui, ó, isso aqui chama-se o quê, ô Felipe, como é o nome? Aquário, né? Sabe por que tem esse aquário aí dentro? Porque se não restringir o som daquela bateria dentro desse aquário, ela supera todos os instrumentos que aqui estão. E baterista é uma pessoa cheia de dom. Ele gosta de lascar, de quebrar, de furar aquilo que está ali. Só para vocês rirem, quando eu cheguei aqui, no estatuto da igreja tinha que era proibido bateria na igreja. Foi um dos dilemas meu todo, dizer que todo instrumento pode louvar o Senhor. O regimento da igreja dizia que bateria não podia entrar aqui na nossa igreja. E eu fui devagarzinho, né, dizendo, e grande parte disso não é porque a bateria é pecado, não, porque quem é mais velho não gosta de barulho demais. E bateria realmente, perto da gente, se a pessoa não souber... Você quer saber se a pessoa sabe tocar bateria? Pede para ele tocar baixo. Se ele tocar baixo e tocar bem, ele sabe. Se ele souber tocar só explodindo, é porque não sabe. É uma das coisas que a gente percebe. Então, o barulho disso é ensurdecedor. Paulo está dizendo aqui, deixem de falar língua, de demonstrar, expor que vocês são alguém dotado, seja de humano e tal, porque isso é barulho, é lata seca. Encham esse dom abençoado que todos devem ter, e todos devem falar com amor. Na verdade, Paulo diz assim, eu falo mais língua do que todos vocês, línguas também, de anjos eu falo. E na verdade a Bíblia quer que todos nós falemos. O diabo atrapalhou a nossa igreja, quando a gente disse assim, ó, primeiro tem que ser batizado no Espírito Santo, depois se alguém vê que você foi batizado, você vai falar em língua, e se você não tiver ninguém vendo você falando em língua, então você não deve crer que você foi batizado, alguém tem que constatar. Nada disso.
A palavra do Senhor diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas. Estavam todos reunidos, desceu o Espírito Santo, começaram a falar em língua. E a Bíblia quer que todos vocês, que nós possamos orar em línguas humanas, mas possamos também chegar numa dimensão de um idioma celestial, que é exatamente a expressão daquilo que nosso vocabulário não consegue, a expressão daquilo que a gente não tem como dizer. É quando a gente se aparece mais com o Espírito Santo, que a Bíblia diz, até o Espírito Santo, que sabe falar tudo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai para uma dimensão divina, uma dimensão onde isso acontece com qualquer de nós. Quando você estiver orando, seja com angústia, seja com alegria, que você perceber que faltou palavra, deixe o Espírito de Deus que está dentro de você falar por você, você vai descobrir na hora. Se você não foi batizado, vai ser batizado com o Espírito Santo. A regra é dele, a regra dele é encher, revestir do Espírito Santo, e não precisa estar no templo e nem oração. É uma faculdade de Deus para você, é tão importante, é para todos. E a Bíblia diz aqui, mais importante do que isso tudo, é isso tudo com muito amor. Com muito amor é, não exagero, não atrapalho, não incomodo mais além do que o necessário, exerço o controle do Espírito sobre aquilo que Deus me dá, e nunca exerço esse dom para aparecer, para que os outros pensem que eu sou mais espiritual do que ele, porque aí não existe amor, só se for para a edificação de todas as pessoas. Próximo, profecias, mistério e fé. 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, profecias, mistério e fé. E cientistas e doutores. Nós temos aqui muitos, e parabéns, muitos doutores aqui. Tudo isso que Deus nos dá, todos esses dons, bênçãos e até o direito de sermos estudados, intelectuais e tudo, mais uma vez, coloca aí o temperozinho do amor nisso tudo, porque como isso é manifestação do céu, é muito poderoso, pode ser desastroso na sua vida e na vida das outras pessoas, se não for com amor. Se não for com amor a Deus, amor ao próximo, como você ama a si mesmo, não exerça. O que é que Deus está dizendo? Por amor a mim, não se aproprie de nada que é meu, dizendo que é seu. Não use nada que é meu para você aparecer, para você ser mais notável do que quem te deu isso. Por amor ao próximo, não use dons espirituais como arma contra o outro. E por amor a você, não manipule dons quando você sabe que não é Deus que está lhe dando, porque isso vai dar mal. Coloque o amor e deixe o dom fluir da forma como Deus quer. 3. Bens e alto sacrifício. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Você percebe então que a Bíblia vai dizendo como o amor é indispensável e essencial, né? Bens. Nós temos aqui uma coisa interessante. Por exemplo, nós temos no nosso culto a oportunidade de ofertas e dízimos. Vamos dar uma imaginada? Como é que você dá isto que Deus lhe deu? Você dá com amor? Você dá por obrigação? Você dá chateado? Você dá suvinando? A Bíblia diz, olha, se eu der todos os meus bens, se não for com amor, se até me automutilar, me queimar, sofrer por alguém, se não for pela razão do amor. Eu não sei se vocês lembram
de uma ilustração. Eu ouvi ela aqui há muito tempo, mas faz tempo que eu não vejo contarem. A igreja entrou numa campanha. Aliás, eu ouvi isso ser pregado aqui, antes de eu ser pastor. A igreja entrou numa campanha necessária, uma campanha, vamos dizer que fosse a campanha para construir a base da missão humanitária em Melgaço, mas foi uma campanha maior. Vamos dizer que fosse para a construção desse templo. A igreja não tinha dinheiro, não tinha outro jeito. Ela tinha que apelar a Deus e apelar aos irmãos. Quando a gente ora a Deus para Deus mandar alguma coisa para a construção ou para a evangelização, a gente está dizendo assim: Senhor, coloca dinheiro na mão de cada um de nós, incluindo o pastor. Porque Deus não vai mandar anjo. Se mandasse anjo, a Polícia Federal prenderia o anjo. Porque é contra a facção. Porque é dinheiro falso. Aqui o dinheiro que vale é o dinheiro que passa na mão das pessoas. E que é legítimo, e que é ganho com esforço. Então houve a campanha e os irmãos concordaram entre si. 3 regras. Primeiro, precisamos desse recurso até dia 30 para pagar a prestação. Tem data, então. Segunda regra, cada um de nós vai colaborar conforme o que Deus deu, a prosperidade. Terceira regra, cada um de nós vai colaborar até dia tal, segundo a prosperidade que Deus deu e com alegria. Era pequena a igreja e começou a campanha, os irmãos vinham, entregavam o dinheiro que tinha, a oferta que tinha. Estou falando sobre dar meus bens sem amor, sacrifício. E todo mundo cumprindo a sua oferta e tal. E o irmão mais abençoado da igreja financeiramente sumiu, desapareceu. Como ele estava no culto, que concordaram que essas eram as 3 regras, os irmãos foram conversar com ele. Tinha uma comissão de finanças. E foram conversar com ele. Ele ficou muito bravo. Eu dou quando eu quero, eu dou, ninguém me obriga a dar nada. E os irmãos disseram: é verdade, nós não obrigamos a dar nada, mas o senhor estava e o senhor se comprometeu. Só por isso é que nós estamos aqui, nós estamos precisando, o senhor vai ser abençoado. Ele ficou muito chateado, mas era o último dia. Aí ele veio e entregou a oferta. Os irmãos conferiram a oferta, estava no último prazo, correto, mas era menor do que um irmão pobre da igreja. Aí pegaram a oferta e disseram: leve de volta, meu irmão. Ele disse: mas por quê? Oferta a gente dá do que tem. Ele disse: mas nós concordamos que era segundo a prosperidade de cada um de nós. Então o senhor nem estava quase cumprindo o prazo, e agora não é conforme a prosperidade. Então essa oferta vai ser pior para nós, que não nos abençoará. Então fique à vontade. Ele, com muita raiva, pegou, fez umas continhas por lá e trouxe uma oferta melhor. E essa oferta, embora não correspondesse a tudo que ele podia, mas já era uma oferta significativa. Aí ele veio e pegou e disse: está aqui, e entregou para os irmãos. Aí os irmãos receberam a oferta, ele saiu cuspindo fogo. Os irmãos disseram: vem cá, meu irmão, leve sua oferta de volta. Disse: por quê? Ele disse: porque nós combinamos que era no dia certo, segundo a prosperidade, com alegria. O senhor está dando essa oferta com raiva, cuspindo fogo. Ele não vai abençoar nem o senhor e nem vai abençoar a igreja. Pode levar a oferta, fique com você, é melhor que fique com você. Aliás, a Bíblia ensina isso mesmo. Ananias e Safira, o Espírito disse: é tudo teu, vende, não precisa dar não. Agora, quando vier dar, agora quando for ofertar, agora quando for dar os seus bens, dê com amor, dê com sinceridade. E aí eles disseram: pode levar de volta. O irmão pegou a oferta e pensou até em deixar a igreja, mas depois ele percebeu que era verdade, que os irmãos todos, ele queria até culpar o pastor e tudo, mas disse: não, mas os outros irmãos todos fizeram, só eu não fiz. Ele foi, se recompôs e veio com oferta ainda maior e com um sorriso nos lábios, entregou a oferta. Os irmãos disseram: agora sim, vamos agradecer a Deus
e vamos pedir ao Senhor para prosperar a sua vida, porque assim é que a gente faz para Deus. Volta, por favor. Rápido essa volta, tá? Para mim. O amor resolve tudo. Não vou me deter sobre o que é amor e o que não é amor. Está aí uma coisa pela qual você deve ter a revista da escola dominical. Porque nem tudo a gente trata aqui. E alguém dizer assim, bom, não preciso. É baratinho. Tenha em casa, você vai ver. Há 18 qualidades sobre o que é o amor e o que não é o amor, alistadas, com definição, na nossa revista. E aplicação à prática do amor. A aplicação prática do amor. O amor não é uma coisa, uma virtude que a gente não pode utilizar. Não é uma coisa líquida, etérea, como as pessoas dizem por aí. O amor deve ser aplicado em cada circunstância da vida da gente, no normal, e principalmente quando a gente precisa soluções, minha gente. A gente precisa soluções. Um dos maiores avivamentos que aconteceu na Igreja do Senhor, na história do mundo, começou e resultou num livro chamado Em Seus Passos que Faria Jesus. Os jovens costumavam usar até uma pulseira com isso. O que é? Toda vez que eu tenho que tomar alguma decisão, eu faço a pergunta, nesta situação, o que Jesus faria? E eu vou fazer conforme ele faria. Foi um dos maiores avivamentos da vida da igreja, uma mudança total de comportamento, porque a gente diz assim, eu sou pela lei ou eu sou contra a lei, eu sou assim ou eu sou contrário a si, eu sou desse jeito ou não sou desse jeito. A aplicação prática do amor de Deus é em qualquer circunstância, e se você quiser, pergunte para você mesmo, neste caso eu estou me utilizando do amor? E se você quiser ir além, pergunte, o que Jesus faria em meu lugar? E diga, eu vou fazer no lugar de Jesus o que ele faria nesse lugar, e você não vai se arrepender, embora pareça que você perde, mas não perde. Use isso como prática de fé e de vida. As pessoas pegam e dizem, não, nos meus negócios não tem Deus, não tem nada, eu sou crente só na minha alma para ir para o céu. Vai nessa para você ver. Onde é que você vai chegar? Você vai ser um bruto, um animal, na sua relação, nos seus negócios e tudo, como se Deus não estivesse ali. E é melhor ter ou não é ter Jesus junto com a gente em qualquer circunstância? Por fim, o amor é melhor que tudo. Leiam 13, verso 8. Dons passam, o amor não. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência, passará. Repete para mim, por favor. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Amor e dons não são excludentes. Na verdade, é impossível você exercer o amor, o dom de Deus sem amor. Você se apropria do dom e faz como você quer. E aí você usa o dom e usa Deus. Um dos maiores problemas que nós temos na vida de pessoas abençoadas com dons espirituais. Sabe qual é? Os irmãos vão tudo para cima. Eu não sei se vocês lembram. Por exemplo, as casas de oração e tudo mais. Ah, a irmã é uma profetisa. Ah, o irmão tem dom de orar e a gente fica rico. Fica fila na igreja. Fila na igreja não, até na igreja quando tem campanha, nas casas das pessoas. Essas pessoas são humanas. E um dia Deus tem o que dizer para alguém, outro dia Deus não tem o que dizer, porque Deus fala no silêncio. O silêncio de Deus é eloquente. Tem até um hino que a gente diz, quando Ele está em silêncio, é porque está trabalhando. E aí a pessoa vai. Deus, naquele dia, tinha alguma coisa a dizer, usou alguém para dizer em profecia alguma coisa para você. Você se acostuma. No outro dia você vai de novo. Não vai mais nem para Deus, já vai para a profetisa. Entendeu? Já vai para Nazaré. Já vai para a imagem de escultura. Não é?
e vai lá. E não tem nada, Deus não tem o que dizer, você não precisa ouvir de nada, e aquela pessoa diz assim, mas se eu não disser alguma coisa para essa pessoa, ele não vem mais. Ele não me ajuda mais com a oferta. Ele pensa que acabou minha unção. Ele vai desistir. E aí, ao invés de uma profecia, veio uma profetada maluca, criada por alguém que passa a utilizar o que Deus deu do jeito que quer, do formato que Deus quer. Nós levamos as pessoas a isso. Ainda que o mundo seja assim, quem é de Deus não se deixa levar por isso. E nem deveria se deixar levar exatamente por isso. Diz a Bíblia, maior do que profecia, línguas e dons é o amor. Por quê? Porque sem ele não funciona isso agora. Segundo, porque vai chegar um tempo que isto é limitado e não será mais necessário. Só vai ficar o amor. Então, uma coisa que dura mais e uma coisa que não pode deixar de existir enquanto você se utiliza de outra é mais importante do que aquilo. Não se exclui. Aqui nós não estamos dizendo assim, o que você quer? Amor ou dons? Não é isso não. A Bíblia está dizendo, busque os dons e exercitem ele com amor. As duas coisas estão juntas, necessárias. Busque os dons e busque usar esses dons com amor. As duas coisas são necessárias. Sinal de maturidade, verso 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de meninos. Fique em pé comigo, que aqui vai pegar. O que Paulo está dizendo? Tem crente que nunca amadurece, crente que nunca cresce, crente que vive a vida toda como criança, como menino. Qual é a principal característica da criança e do menino? Diga para mim qual é. Diga um aí, você tem gente inteligente aí, todo mundo, diga aí para mim. Hã? Tolice. Isso. Se você me perguntar, eu diria, sabe o quê? Egoísmo. Egoísmo. Hoje a Rebeca não está aqui, daqui a pouco chega. Vai chegar João, Serena, Sara, Samuel, porque foram dormir quase 3 horas. Estão lá com a gente, Felipe estava viajando, daqui a pouco a turma está chegando aí para a inauguração do cenáculo. Eu espero. Sabe qual é o principal drama nosso lá na nossa casa? É que cada um diz assim, isso é meu, só meu, tudo meu, você não tem. Egoísmo. Egoísmo. Meu, para mim, tudo meu. Esse é o sinal de pessoas infantis. Maturidade nenhuma. Paulo diz assim, ei gente, isso é coisa de menino. Quando você age assim, você está dizendo que você não cresceu na fé. Quando a gente cresce na fé, o sinal é o amor. O amor é solidário. O amor pensa nos outros. O amor crê, sofre, suporta. Você é egoísta. Diz, não, esse é o meu ponto de vista, isso é o que vai valer, para mim é assim. E acabou. Você não pensa nem em você. Quando você é egoísta, que está se autodestruindo com o egoísmo todo. Paulo diz assim, ó, não falo mais como criança. Não penso só num donzinho. Não penso em querer tomar de Deus uma coisa para mim. Eu penso no todo. Quando Deus me der dons espirituais, ou me usar com dons espirituais, eu serei usado. Mas serei usado não egoisticamente para mim, serei usado não para atacar os outros, serei usado por Deus quando Ele quer. Porque o dom que Deus me deu não é para mim, é para edificação do povo de Deus, é para abençoar quem me cerca, quem faz tudo. Paulo diz, sinal de maturidade, grau de amor com que você age sua vida. E finda a nossa lição falando daquilo que a gente gosta. Diga comigo, o amor jamais acaba. Diga, o amor é eterno. O amor é maior do que a fé e a esperança. Eu gosto muito da palavra esperança. Está aí uma coisa.
sabe que eu tenho que ser obediente a Deus e à Bíblia até para crer nisso, que o amor é maior do que a esperança. Porque é uma palavra bonita que a gente gosta, esperança. Outra palavra que para a Assembleia de Deus vale muito. Daqui a pouco nós vamos inaugurar o nosso cenáculo. Cenáculo da oração, cenáculo do Pentecostes, cenáculo do fogo, cenáculo do batismo com o Espírito Santo, cenáculo do poder de Deus, seja lá o que for. Nós fazemos oração em todo lugar e temos plantão de oração em todo lugar. A gente ora sozinho, a gente ora na família, a gente ora no culto, a gente tem culto de oração, a gente tem vigília, a gente tem ciclo de oração, a gente tem a semana da oração, a gente tem a festa da oração. Nós temos tudo. Agora nós estamos vendo um lugar onde isso possa ser presenciado. Vai continuar tudo, não para nada disso. Agora vamos inaugurar o nosso cenáculo de oração. Porque a palavra que a gente gosta, eu quero fé para vencer, eu quero fé para vencer aquele irmão, eu quero fé para vencer o problema, eu quero fé para vencer o diabo, e a gente usa fé como arma para vencer só inimigos. E a Bíblia diz assim: ei, esperança é bom, fé numa igreja como a Assembleia de Deus Pentecostal é ótima, mas vai passar. Vai acabar. Se você viver somente por isso, como é que vai ser o tempo que isso não for mais preciso? Quando é que não vai ser mais preciso? Nós vamos ser levados para o céu. No céu não precisa profecia. Ainda que você queira saber onde está a casa do irmão ou da irmã, não vai descobrir. E nem fé, porque a nossa fé já traduziu na presença do trono do Cordeiro definitivamente. Mas as relações de amor, o amor de Deus para com a gente, o amor entre irmãos, essa vai durar, vai ser a regra do céu. Levante sua mão comigo e diga comigo: Senhor Deus, me ajuda, me abençoa e enche-me de amor, do teu amor. Enche-me dos teus dons. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe.